Começa agora. AEDAS no ar. Ei, gente, eu sou Lucas Jerônimo e este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a AEDAS, que presta assessoria técnica independente para atingidos e atingidas nas regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. Recentemente falamos aqui no programa sobre alguns espaços participativos. Esses espaços são formas importantes de garantir que as pessoas atingidas sejam sujeitos ativos no processo de reparação. No primeiro programa, conversamos sobre as reuniões de comissões, os agentes multiplicadores e os eixos temáticos. E hoje, seguindo nessa prosa, vamos falar sobre outros espaços participativos, as visitas técnicas, as reuniões comunitárias e a ciranda. Você está ouvindo AEDAS no ar. Quem está com a gente para ajudar a explicar melhor sobre as visitas técnicas e as reuniões comunitárias é a Giovana Galvão, assessora da Gerência Geral do Eixo de Participação Informada, o Janderson Santos, coordenador de mobilização da região 1, que compreende o município de Brumadinho, e a Gabriela Cavalcante, que é coordenadora geral dos anexos 1.2, 1.3 e 1.4. Vou começar já perguntando para a Gabriela, afinal, o que são as reuniões comunitárias? Ei, Lucas, obrigada pelo convite. É sempre bom estar no AEDAS no ar. As reuniões comunitárias são espaços organizativos que visam atender as demandas das pessoas e das comunidades atingidas, né? São espaços onde a gente qualifica as informações, orienta, as demandas e elabora também os encaminhamentos. Ei, Gabriela, e é importante reforçar que essas reuniões comunitárias são organizadas pela própria comunidade, com a estrutura e pautas propostas pelas pessoas atingidas. Neste caso, a AEDAS se faz presente como suporte dado a visita técnica, apoiando as lideranças e as comunidades na preparação da reunião e no desenvolvimento delas, na condução destes espaços e no estímulo à autonomia e organização social. É importante lembrar também que algumas dessas reuniões são provocadas e organizadas pela AEDAS como parte do desenvolvimento de uma atividade específica prevista no plano de trabalho da assessoria. E Janderson, qual é a diferença entre as reuniões de comissões que falamos no programa anterior e as reuniões da própria comunidade? As principais diferenças entre elas são relacionadas à abrangência das pautas e à periodicidade. As reuniões de comissões são instâncias de discussão e decisão sobre temas que são comuns às comunidades da região ou de toda a Bacia do Paraupeba. Elas acontecem com uma certa regularidade e não depende de demanda. Acompanhamos reuniões de comissões todas as semanas, sendo que as comissões de povos e comunidades tradicionais têm uma regularidade quinzenal na R2 e na R1 tem demanda espontânea, em sua maioria, para a realização das reuniões de comissões. Também são debatidos e decididos encaminhamentos relacionados à participação e à organização social, como representações em agendas externas e estratégicas de incidências em espaços institucionais, seja com órgãos públicos, entidade gestora ou instituições de justiça. Vamos seguir no tema das reuniões comunitárias, mas agora ouvindo o que as pessoas atingidas têm a dizer. Nós recebemos a contribuição do João Carlos, que é produtor rural em Brumadinho. Vamos conferir. Meu pensamento dessas reuniões comunitárias é muito importante, porque a gente acaba conhecendo várias pessoas do município. O município de Brumadinho é muito extenso, cada cantinho tem uma pessoa muito importante que vem a contribuir bastante com o município, com a reparação. Então essas reuniões comunitárias ela é muito importante, porque ela está juntando pessoas que a gente nem fazia ideia que existia dentro do município. Então, desde o começo dessas reuniões feitas pela AEDAS, a gente vem conhecendo várias pessoas, vários atingidos,
todas com o mesmo propósito, né, que é de reparação. Então eu estou muito satisfeito, muito feliz em conhecer várias pessoas que a gente se identifica bastante. Esse foi o João Carlos de Brumadinho participando aqui do nosso programa e vamos agora ouvir a atingida de Joatuba, município da região 2. A Mara Tatiana também é agricultora familiar e mora na comunidade de Francelinos. Comecei a participar da mobilização das reuniões comunitárias junto ao MAG, desde o rompimento da barragem Córrego do Feijão em janeiro de 2019. As reuniões e a participação do povo atingido é muito importante, pois através desses encontros passamos a ter conhecimento e informações sobre os impactos sofridos e as contaminações existentes depois do rompimento. Em 2020, depois de muita luta, conquistamos o direito à assessoria técnica e, através de votação, escolhemos a AEDAS para nos assessorar na região 2. O papel da assessoria é muito importante para a construção da matriz de danos nos territórios. E como se faz essa construção e levantamento de danos, ouvindo o povo atingido através das reuniões comunitárias online, presencial e de encontros participativos e oficinas. Os danos são vários e são várias formas de reparação. Faço parte da comissão de atingidos e sempre estou participando das reuniões representando a comunidade. A assessoria AEDAS é muito importante e não podemos ficar sem assessoramento até que se saia uma reparação justa para os atingidos. Tem muitas informações que o povo atingido não entende, mas através da assessoria e seus repasses comunitários, a comunidade acaba entendendo sobre o assunto discutido. Essa foi a Mara, atingida de Joatuba. Bom, e para fechar esse primeiro bloco de perguntas, Giovana, as reuniões comunitárias partem do pedido das comunidades ou acontecem por iniciativa da assessoria técnica? Como a gente falou antes, na metodologia da AEDAS, as reuniões comunitárias são um espaço importante de organização social e autonomia das pessoas atingidas. Então, elas podem ocorrer a pedido das comunidades, como demandas espontâneas, ou ser provocadas pela própria assessoria técnica, quando a gente considera que ela é uma etapa de execução importante de atividade do plano de trabalho, que é o que a gente chama de demandas provocadas. Também tem a possibilidade de a reunião ser virtual ou presencial. E isso vai depender de quê? Da complexidade da demanda, da necessidade apontada pela comunidade, se há ou não uma demanda de vulnerabilidade envolvida nessa solicitação. Nós estamos conversando com Giovana Galvão, Janderson Santos e Gabriela Cavalcante, técnicos da AEDAS, sobre espaços participativos das pessoas atingidas. O jornal Vozes do Paraupeba completou 3 anos. Já são mais de 300 mil exemplares impressos que levaram aos leitores temas como o anexo 1.1, o direito à assessoria técnica, a luta dos familiares de vítimas fatais, das mulheres, da população negra, pela saúde e qualidade de vida no território atingido. A Iris da Piedade, moradora de Brumadinho, do distrito de Piedade do Paraupeba, falou que o jornal é um grande incentivador. Vamos ouvir. Eu Aprendendo no Quintal tem muito orgulho, de quem escreve esse jornalzinho. Agradece muito a essas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, que esse trabalho é muito importante, viu? Nós só temos a agradecer. Nós da AEDAS agradecemos a Iris e a todas as pessoas atingidas que são leitoras do jornal Vozes do Paraupeba e também produtoras do nosso jornal. Agradecemos a quem mensalmente participa, dando a sua opinião, fazendo a sua denúncia, a sua sugestão e distribuindo o jornal na sua comunidade. Você pode acessar gratuitamente todas as edições do jornal Vozes do Paraupeba pelo nosso site, aedasmg.org. Jornal é participação informada e informação é direito das pessoas atingidas. Já já continuamos nessa prosa. Não saia daí, voltamos já. Estamos apresentando AEDAS no Ar. Voltamos a apresentar AEDAS no Ar. Voltamos. Eu sou Lucas Jerônimo e você está ouvindo o informativo
da Assessoria Técnica Independente dos Atingidos e Atingidas pelo rompimento da barragem da Vale. No nosso programa de hoje, estamos falando sobre os espaços de participação das pessoas atingidas no processo de reparação. E um desses espaços que vamos falar hoje são as visitas técnicas. Como elas acontecem? As visitas técnicas, ou VTs, correspondem à forma mais próxima de contato da equipe com a população atingida. Na nossa metodologia participativa, as visitas elas desempenham um papel central no diálogo comunitário, na identificação de demandas e nesses possíveis encaminhamentos. Também serve para preparar as pessoas atingidas na participação em atividades externas, entre outros elementos. Essas visitas podem ser presencial ou virtual, vai depender da complexidade da demanda e das necessidades apontadas, pelas comunidades e lideranças. As ações previstas por meio das visitas técnicas incluem um acompanhamento de demandas coletivas de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade. Também servem de diálogos com as comissões e lideranças comunitárias, mobilização para participação em espaços participativos e distribuição de materiais informativos, como jornais, cartazes, cartilhas e demais documentos técnicos elaborados pela ATI. A gente também coleta e constrói conteúdo para a produção de materiais de comunicação, além das devolutivas de resultados de consultorias contratadas. Além disso, a gente assessora os povos e comunidades tradicionais nas diferentes etapas de detalhamento dos projetos priorizados no âmbito dos anexos 1.3 e 1.4. Uma visita técnica pode ser solicitada tanto pelas comunidades como por instituições externas, como as instituições de justiça, por exemplo? Olha, na maioria das reuniões com atores externos, a gente utiliza um espaço participativo específico chamado Espaço Cidadão, que, se eu não me engano, vai ser tratado no próximo programa, né, Lucas? Então, há casos em que a instituição é convidada pelos próprios atingidos ou pela AEDAS para uma reunião específica da comunidade, com a presença de profissionais da assessoria técnica. Então, nesse caso, uma visita técnica pode ser acionada para acompanhar essa reunião, que a ATI não constrói a reunião como organizadora, mas está ali também a convite dos atores externos. As visitas técnicas, elas englobam também o acompanhamento de pessoas atingidas na preparação da participação em atividades ou reuniões com agentes externos, como as instituições de justiça, autoridades municipais, secretarias e representantes do Estado, órgãos competentes para encaminhamento de demandas, bem como para repasse de respostas a ofícios e demais diálogos institucionais realizados por intermédio da assessoria técnica. Obrigado, Giovana. Vamos dar uma pausa na entrevista para ouvir o Edmar da Silva, que é presidente da comunidade quilombola de Marinhos e vai nos contar mais sobre as visitas técnicas nas comunidades quilombolas de Brumadinho. Não é muita, mas teve em Ribeirão, teve nas 4 comunidades quilombolas, que é Ribeirão, Rodrigo Marinho e Sapé, por se tornar algumas coisas que são pautas coletivas, outras mais em Marinhos por ser específica. Edmar também fala sobre a importância das visitas. De resolver problemas que a gente julga ou urgente ou necessário ou em risco de ameaça para a comunidade. É um momento ali também que a gente busca orientação para alguns casos em que a gente acha que nossos direitos estão sendo violados. Por aí vai, É um diálogo que é construído ali em reunião. Obrigado pelas contribuições, Edmar. Voltamos para a nossa conversa aqui nos estúdios com os técnicos da AEDAS. Janderson, em quais as ocasiões uma pessoa ou comunidade atingida pode solicitar uma visita técnica e como ela faz para solicitar? As visitas técnicas podem ser solicitadas sempre que a comunidade ou a pessoa atingida desejar um atendimento específico de profissionais da AEDAS. Inclusive individualmente, são momentos de diálogos mais próximos entre as pessoas atingidas e os mobilizadores e mobilizadoras de referência
ou técnico das equipes da reparação para acolhimento de demanda, desenvolvimento de liderança ou mesmo uma preparação técnica da liderança para algum tema específico. Para encerrar, como esses dois espaços, as reuniões comunitárias e as visitas técnicas, contribuem na luta das pessoas atingidas para a reparação? Então, por meio das visitas técnicas, a gente busca trabalhar a construção de conhecimentos e habilidades junto às lideranças, que permitem o desenvolvimento da autonomia e segurança delas frente ao processo de reparação. Nesses espaços, a AEDAS busca incentivar as lideranças a mobilizarem reuniões, organizarem as suas pautas e estabelecerem prioridades. Ainda é a partir das visitas técnicas que a assessoria técnica consegue incluir pessoas ou grupos mais vulneráveis. No caso das atividades dos anexos 1.3 e 1.4 com povos e comunidades tradicionais, as visitas contribuem para o devido atendimento às necessidades, expectativas e demandas relativas aos projetos, bem como para a garantia do cumprimento dos protocolos de consulta durante o processo de detalhamento junto aos atores externos. Já as reuniões comunitárias propiciam a qualificação dos encaminhamentos construídos junto às comunidades, já que a coletividade de demandas aparentemente individuais fomenta a organização social. Também a partir delas as informações são qualificadas e a participação informada da população atingida é garantida. A partir de discussões coletivas é possível um maior engajamento das lideranças no processo de reparação, com melhor apreensão e repasse de informações para multiplicá-las em outros espaços internos e externos à comunidade. E para que esses e todos os outros espaços possam acontecer, nós temos a Ciranda. A Ciranda é um espaço participativo das crianças e dos adolescentes atingidos. Então, além de garantir a participação dos responsáveis, que muitas vezes não têm onde deixar os filhos e netos, a Ciranda garante a participação ativa dos jovens e crianças como sujeitos durante todo o processo de luta pela reparação integral. Nós conversamos com a Luana Farias, que é gestora operacional de mobilização e coordena a Ciranda da AEDAS. Vamos ouvir. A Ciranda Infantil da AEDAS é um espaço participativo e é um espaço que reconhece as crianças e adolescentes atingidos como sujeitos de direitos, que têm direito de ter um espaço onde tenham metodologias próprias voltadas para suas faixas etárias, para que eles possam participar, ser informados e formados sobre os temas da reparação integral. O espaço da Ciranda é um espaço lúdico, é um espaço de escuta, é um espaço de formação, de educação, de acolhimento de demandas, de participação social e de decisão das crianças e dos adolescentes atingidos na AEDAS, na Bacia do Rio Doce e do Paraopeba. Esse espaço garante a participação ativa desses sujeitos durante todo o processo de luta pela reparação integral. Várias crianças e adolescentes já participaram da Ciranda ao longo desses anos de assessoria técnica. O Brian Vitor é um deles. Ele tem 13 anos, mora na comunidade Ponte Nova, em Juatuba, e conta um pouco mais sobre esse espaço. Aí nós estamos aqui, para representar, cada um representando a sua comunidade que mora, os atingidos. Então aqui, o rompimento da barragem foi uma coisa bem triste, pra gente. Aí a gente reflete, tudo aqui que acontece aqui é um espaço, que a gente aprende tudo, a gente meio que a gente um dia vai evoluir, vai crescer, e a gente vai ser o futuro, vai ser semente. Ei, povo, vamos encerrando o nosso programa de hoje com esse recado de pensar no futuro das crianças e jovens que estão na luta pela reparação. E uma dica, ouçam o Aedinhas no Ar, programa de rádio da Ciranda, também disponível no nosso canal no YouTube, que é o @AEDASMG. Por hoje é isso, mas em breve teremos um último programa explicando sobre outros espaços participativos de interesse das pessoas atingidas. Lembrando que você pode acompanhar o trabalho da AEDAS nas redes sociais pelo @AEDASMG
e no nosso site oaedasmg.org. Um abraço e até a próxima semana. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo Judicial de Reparação. Esta edição teve produção de Júlia Roden e Valmir Macedo. A edição de áudio é de Douglas Andrade. O design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é de Júlia Rocha. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente-geral de participação informada do projeto AEDAS para a UPEBA.